Olha, ainda falando sobre instituições financeiras, o anúncio da compra do Banco Master pelo BRB de Brasília, ligado ao governo do Distrito Federal, gera reações e questionamentos. A agência Moody's, por exemplo, classificou hoje o negócio como de alto risco de execução. Sobre esse assunto, o nosso entrevistado é o economista Géser Oliveira, ex-conselheiro do CAD, sócio da Go Associados, professor da FGV. Professor, sempre muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Tudo bem? Boa noite, muito obrigado. Muito boa noite, sempre um prazer, Thiago, conversar com você, conversar aqui com os espectadores da Jovem Pan. Muito obrigado. Professor, por que tanta polêmica nessa discussão? Não é usual um banco público tentar adquirir um banco privado que, inclusive, não enfrenta nenhuma situação grave do ponto de vista financeiro? O senhor se lembra muito bem, lá nos anos 90, a história do Proer, do governo Fernando Henrique, de uma tentativa de salvar os bancos privados. Mas nessa negociação, que ainda tem 360 dias para o Banco Central dar uma resposta, o senhor acredita que é algo viável, é algo possível? O que é possível analisar em relação a isso, professor? Olha, Thiago, a gente precisa olhar sempre com muita serenidade, muito cuidado, qualquer transação, né? Qualquer operação, seja no mercado financeiro, seja fora dele, precisa ser analisada sob a ótica da boa regulação. E o Banco Central certamente terá o cuidado de verificar se, do ponto de vista do banco estatal, do ponto de vista do BRB, a operação não causaria qualquer tipo de instabilidade ou seria prudencialmente ruim sob qualquer aspecto, né? E o Banco Central sempre vai olhar essa ótica. Há uma ótica concorrencial, que normalmente no processo de interação entre o CAD e o Banco Central, o CAD opina, não há um grande problema concorrencial aí, não são instituições, isso não causa uma grande concentração no mercado. Eu acho que é olhar segundo critérios técnicos, muito importante ser muito transparente, haver uma análise, né, da carteira que está sendo adquirida, em que medida essa carteira agrega valor ao BRB, em que medida poderia representar algum tipo de risco. Eu acredito que o BRB é um banco que vem crescendo, um banco que tem um movimento de expansão do ponto de vista nacional e também em outros mercados, viu no Banco Master uma oportunidade de ampliar a sua atuação, praticamente dobrar o número de clientes atendidos. Então, é possível mostrar uma lógica empresarial da operação. Mas é claro que o regulador sempre vai, com muito zelo, verificar se essa lógica não poderia representar um risco. Em particular, um risco para o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é um lado da questão. E também para a qualidade da carteira do BRB. Eu acho que a gente está diante, é natural que haja polêmica em torno de operações, mas eu acho que a gente está diante de uma transação que poderá ser aprovada. Professor, o ponto é que a carteira do BRB é uma carteira de risco, né? E isso traria algum tipo de instabilidade. O senhor acha que esse é o ponto principal nessa negociação, nessa discussão? Por isso, tanta polêmica? Será necessário que o Banco Central, e o Banco Central já alocou um conjunto de funcionários muito experientes, gabaritados, que já passaram por várias transações, já viram várias transações, certamente terá condição de analisar a qualidade da carteira que está sendo adquirida. Quer dizer, em que medida isso agrega valor ao BRB, né? E, naturalmente, em que medida isso poderia, de alguma forma, representar um risco. Não é possível, obviamente, todas as rodas empresariais, etc., estão comentando essa operação. Você deve ouvir sobre isso diariamente. Mas é impossível, sem uma análise dos dados, da carteira, na minúcia, é impossível você dizer, olha, essa operação não vai acontecer, ela vai acontecer. Eu acho que agora é seguir o rito regulatório sempre com muita transparência e com muita técnica.
E só para encerrar nessa questão, o Banco Central dá a palavra final ou isso depende do CAD? O CAD precisa ser provocado para analisar esse tipo de negociação? Como é que funciona na prática, professor? Na prática, essa é uma operação que o Banco Central o que o Banco Central decidir, muito provavelmente prevalecerá. O CAD teria um papel importante se houvesse um aspecto concorrencial mais forte. Suponha que a primeira instituição financeira do país comprasse a segunda instituição e que isso acarretasse uma grande concentração no mercado. Aí você teria um problema concorrencial, que é o foco do CAD. O foco do Banco Central é um problema prudencial, um problema de estabilidade do sistema bancário, de não haver nenhum tipo de risco do ponto de vista do crédito e, sobretudo, daqueles investidores que colocam seus recursos nas instituições financeiras e, obviamente, confiam que essas instituições são de boa qualidade. Então, esse é o foco do Banco Central. Nesta transação específica, este é o foco prioritário para ser olhado. Então, eu diria que, praticamente, a opinião do Banco Central será a opinião mais importante. Professor, deixa eu aproveitar a sua participação aqui para fazer uma pergunta sobre o tarifaço anunciado hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 10% com o Brasil e uma porcentagem muito maior para outros países da União Europeia, a própria China. Eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor acha que o Brasil saiu, entre aspas, no lucro nesse tarifaço? Há espaço para negociações bilaterais? De que forma o jogo econômico vai se movimentar a partir de agora, com reações da China, reações da própria União Europeia, professor? Eu acho que sim, Tiago. O Brasil saiu, eu não diria no lucro, mas, digamos, dos males o menor, né? Porque realmente nós tivemos a menor tarifa, aliás, similar à tarifa da Argentina, que, do ponto de vista ideológico, é mais próxima do governo Trump, mas, de qualquer maneira, eu acho que para o Brasil, a melhor reação é uma reação de negociação, né? Certamente uma negociação que pode envolver alternativas como cotas, alternativas como gradualismo, como concessões bilaterais, negociações bilaterais. Eu acho que há diversas fórmulas, e a nossa diplomacia é bastante competente nesse aspecto, para que o Brasil realmente negocie bem, né? Por outro lado, acho que o Brasil já está fazendo, acho que até a viagem do presidente Lula, juntamente com as lideranças de Câmara e Senado, indicam isso, de ampliar o que nós temos já e que a gente precisa aprofundar, que é a diversificação da nossa exportação do ponto de vista de mercado de destino. O Brasil já é um global trader e deve acentuar isso. E como essas medidas encarecem a produção nos Estados Unidos, por exemplo, o agro americano terá a produção, já está tendo a produção encarecida, o nosso agro pode sair ganhando. A exemplo que ocorreu na primeira gestão Trump, nós podemos ganhar mercado nesse sentido. Nós podemos expandir mais na Ásia, expandir mais no Oriente Médio. Enfim, há uma série de alternativas para o Brasil, tanto conversando com os Estados Unidos, quanto ampliando os nossos mercados. Eu acho que não é a melhor situação, o multilateralismo é sempre superior, seria melhor para a economia mundial que houvesse uma liberalização tarifária e não tarifaço, como você bem colocou, mas a realidade é essa, a gente precisa conviver com ela, e o Brasil tem sim várias alternativas, até porque nós temos um pequeno déficit comercial com os Estados Unidos. Nós não temos um superávit, muito menos um superávit estrutural, como a China tem com os Estados Unidos. Portanto, acho que temos uma boa chance de, digamos, sair, como eu disse antes, não no lucro, mas sair de uma maneira criativa e aproveitando as oportunidades. Professor da Fundação Getúlio Vargas, economista Géser Oliveira, sócio da GU Associados, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Voltaremos sempre a nos falar. Um abraço, professor. Com certeza, um grande abraço. Um abraço a você e a todos os espectadores do Jovem Pan. Obrigado.